Este é o Super Feliz e aqui no programa você vai conhecer a história de homens e mulheres que têm dedicado sua vida a louvar a Deus, a levar a palavra de Deus e a ganhar almas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre assim aqui no Super Feliz e hoje, agora, não vai ser diferente, porque eu vou ter a honra, o privilégio de compartilhar contigo e de conhecer também a história de uma mulher que passou por uma situação muito delicada, difícil mesmo, uma situação assim em que muitos poderiam ter desistido, mas foi justamente num momento de fundo do poço que ela percebeu que Deus estava com ela e que havia um chamado sobre sua vida. No Super Feliz você vai conhecer hoje a história de Neia Fernandes. Neia, que bom você com a gente, obrigada por vir. Oh, Bianca, obrigada a você pela essa oportunidade. Eu creio que Deus preparou esse momento maravilhoso para estar aqui justamente com você. Nossa, isso está sendo lindo. Pra gente também, até porque eu estava aqui há um tempinho atrás, antes de começar essa gravação, estava conhecendo mais da história da Neia Fernandes e fiquei emocionada. Meus olhos também, junto com os dela, se encheram de lágrimas. E é uma história fantástica de como Deus, quando Ele escolhe, Ele levanta, Ele restaura, Ele transforma. E o que era para ser um motivo até de vergonha ou humilhação numa casa, Ele coloca como glória, como honra também, para mostrar o que Ele é capaz de fazer. Foi exatamente assim que foi com a Neia. E ela, até já para começar esse programa, quero pedir que conte ao nosso telespectador, não é? Porque você tem uma história muito forte de até tentativa de suicídio. Explica isso pra gente. Exatamente, Bianca. Foi como o meu chamado com Deus, né? Foi através de uma experiência muito forte que eu tive com Deus em 1996. Foi uma época na qual eu sofria muita depressão. Meu desejo era de sumir, de acabar com tudo. Em 96, você é super jovem. Em 96 você tinha quantos anos? 16 anos. 16 aninhos. 16. E eu sofri depressão, eu estava afastada da presença de Deus. Com 8 anos eu fui criada no orfanato, né? Você pode perceber que eu não tive uma infância muito legal. Com 13 anos, minha mãe foi me buscar no orfanato e aceitei Jesus logo em seguida, né? E era tudo maravilhoso, porque eu sentia aquele primeiro amor, né? Aquela vontade de estar nas vigílias, nos montes, junto com a minha mãe. E era maravilhoso, eu tinha uma alegria muito especial. E quando foi em 1995, eu, infelizmente, estudando no horário noturno, eu comecei a frequentar lugares junto com amigas, passei a não ir mais para a igreja, aí acabou eu ir me afastando. Daqui a pouco, quando eu olhei para trás, eu não conseguia mais enxergar a glória de Deus. Eu falo assim, porque eu fiquei cega espiritualmente, eu só enxergava tristeza, só enxergava vontade de morrer, né? Eu achava que Deus não me amava, por isso é que morei num orfanato, eu me sentia um ninguém. Né? Mesmo que eu via minha mãe o tempo todo só orando pela minha família, por mim, mas infelizmente na minha cabeça, né, eu não valia nada e até Deus havia esquecido de mim. Foi até que um certo dia eu estava subindo a ladeira, né, que eu costumo dizer ladeira, porque a minha mãe mora lá no Goiás, no morro. Então, quando eu estava no pé da ladeira, chegou um pastor evangelista com um panfleto. E ele falou assim, você já foi evangélica, né? Eu, já. Ele falou, volte imediatamente. O inimigo está preparando um laço e vai destruir tua vida. Aí eu falei, tá bom. Entrou no ouvido e saiu no outro ali, sabe? Naquele dia eu estava me preparando, Bianca, para um baile, que era o baile da Zaração, um baile dos dias dos namorados, né? E ali eu estava empolgada, não feliz. Estava empolgada para ir para esse baile. E eu dei ouvido para ele, fui para minha casa, me arrumar. Quando eu olhei no espelho, eu comecei a me xingar. Eu estava toda maquiada, minha maquiagem começou a borrar. E eu falava assim, olha, que ridícula. Sabe, era como eu estava, o tempo todo eu me ofendia, porque eu me desvalorizava o tempo todo. E ali, as minhas amigas foram, vamos pro baile e tal, já está na hora. Aí descemos pro baile. Quando foi na madrugada, nesse centro comunitário, começou a tocar aquelas músicas dance, né? E jogo de luz, e era como se tivesse passado alguém assim perto do meu ombro e falado assim, você não vale nada, nem isso aqui te alegra. E naquela hora me deu um pane assim, e eu parei no meio do salão e comecei a chorar.
E eu falei, meu Deus, nem isso aqui me alegra, eu tenho mais é que morrer mesmo. E eu fui pro banheiro chorar, minha maquiagem borrou, minhas amigas ficaram, o que foi, né, aquela coisa, né? E eu naquela melancolia, naquela chorosa, aí eu falei, vamos embora? Não, ninguém foi comigo. Aí o que eu fiz? Eu saí na cidade, andando, subindo e descendo o morro, esperando que aparecesse um bandido para tirar a minha vida. E eu ficava o tempo todo assim, que apareça logo. E eu entrava nos becos mais perigosos, né? Aí quando eu cheguei no buscando a morte. Buscando a morte. E eu desejava assim intensamente. E naquele momento, antes, quando eu saía para as baladas, assim, a minha mãe chegava e já me dava tapa na orelha, né? Falou assim, até quando você vai viver desse jeito? E nesse dia que eu fiquei rodando, ela abriu o portão chorando e falou assim, eu estava orando por você. Então, naquele momento, eu senti assim, que Deus agiu na oração da minha mãe. Porque ela nem sabia onde eu estava rodando, procurando a morte. E quando ela falou isso, eu senti uma força diferente. Ela disse, Deus mandou te entregar na mão dele. E ela parou de brigar comigo. E eu até senti falta disso, né? Que ela parou de brigar comigo. Aí que eu senti mais sozinha, porque ninguém realmente se importa comigo. Oh, meu Deus. Isso foi na sexta-feira. Eu passei a madrugada de sexta-feira muito ruim. E chorosa, não conseguia dormir. Aí quando foi de manhã eu peguei vários comprimidos, sabe, ingeri várias cartelas, tirei ali, ingeri aquele tanto de comprimido no sábado e eu fui levada para o hospital, desmaiada, fizeram lavagem, né, para tirar o veneno, né, dos remédios. E depois eu fiquei em observação, fui para casa, isso no sábado, para o domingo. Aí quando foi na terça-feira, eu estava em casa em observação, aí eu fui fingindo que estava limpando a casa. Minha mãe saiu para trabalhar, ela vendia produtos, né, porta a porta. E nesse dia ela saiu 6 horas da manhã. E eu estava em casa com meu padrasto, meus irmãos tudo pequeno, ele dando café da manhã para os meus irmãos. Aí foi então que eu peguei, fingindo que estava limpando a casa, falei, hoje eu vou fugir, vou dar um jeito de sumir. Aí eu fui procurar a minha identidade, porque minha mãe guardava os documentos dos filhos. Meu padrasto, ele trabalhava como segurança. E nesse dia ele havia guardado um revólver calibre 38 atrás dessa bendita mala. E quando eu puxei a mala para procurar meus documentos, eu escutei o barulho. Foi aí então que eu peguei aquele revólver, né, olhei, falei assim, para que eu vou fugir? Se ninguém me ama, vou ficar debaixo de uma ponte, né, não tem lógica. Então eu peguei aquele revólver, engatilhei, coloquei na agulha, não sabia abrir tambor nem nada. O inimigo, eu acredito que foi o inimigo que me ensinou tudo ali naquele momento. Ele armou mesmo aquele momento ali. E eu consegui abrir o tambor, coloquei na agulha e coloquei aqui, entre o meu peito. Aí eu falei assim, eu vou ter que ser rápido, senão meu padrasto vai entrar. Eu fiquei preocupada que a porta estava encostada. De repente ele grita, só que já estava engatilhado também. E o revólver disparou entre o peito. E foi aí que eu fui jogada para trás, na cama da minha mãe. E eu senti uma mão pesando no meu rosto. Ele falou e tentou bater no meu rosto para eu reagir, só que eu não sentia dor, eu sentia pesando, né? E na mesma hora ele disse que eu gritei, deu o barulho e o grito. E aí ele entrou em desespero, naquele momento ali, tentou reagir batendo no meu rosto, chamou os vizinhos. E eu tive hemorragia interna. Depois de meia hora, Bianca, foi que conseguiram um carro para me levar para o hospital, porque lá era um lugar assim, não tinha, né, não era evoluído, né, e conseguiram um carro que estava tendo um velório ainda, tiraram o pessoal do velório e me levaram. Isso tudo que o pessoal fala, né, que estavam presentes. Você não estava nem lembrando, você não consegue nem lembrar essa parte. É porque tem bastante tempo já, então eu vou colhendo informações. E minha mãe não estava em casa. Quando foi mais ou menos umas 11 horas da manhã, a minha mãe chegou. A porta de casa estava lotada de gente. E ela perguntou o que aconteceu. Aí a primeira notícia que veio, a sua filha acabou de se matar. Aí você imagina, ela é adoradora, mulher de Deus, ora pela família, e de repente ela escuta isso. É como se falasse assim, os teus sonhos estão mortos, né? Então, assim, e era impossível ressuscitar, porque naquele momento alguém deu uma facada nela, né? E ela começou a gritar. Começou a gritar, Senhor, tu não fizeste uma promessa na vida da minha família, eu te busco. E começou, sabe, declarar isso. E só que ela não quis mais ouvir ninguém e foi correndo para o hospital. Eu não estava morta, eu estava na cirurgia. Só que sempre vem aquela primeira notícia, né, que é para acabar com teus sonhos. Quando eu cheguei no hospital, lá e me colocaram na UTI, passei 12 dias, vou contar resumidamente, tá? Passei 12 dias em coma. Minha mãe foi me visitar.
E eu estava toda inchada, parecia um monstro, ela disse. E o médico todo dia falava para ela, ó, só pelo milagre, só pelo milagre. E eu ali, 12 dias em coma, Deus usou minha mãe para me ungir dos pés à cabeça, que usou também um pastor, que depois de 12 dias, Deus, ele ia dar uma resposta para minha mãe. Minha mãe orou 12 dias, e 12 dias eu abri o olho para a glória de Deus, Bianca, para a glória de Deus. Glória a Deus. Aí eu fiquei com aquele chumbo na coluna, né, na medula, porque alojou na coluna, atingiu o fígado, rins, alojou na coluna. Então, por isso que eu estava inchada, meu rins não funcionava. Aí eu estava toda entubada ainda, fui levada para a clínica cirúrgica para fazer alguns exames, para ver como eles iam mexer na coluna para não piorar a minha situação, até chegar um ponto deles dizerem assim para mim, olha, infelizmente, nós teremos que fazer a cirurgia e vai romper a medula, então você não vai andar. Então, eu comecei a fazer exame por cima de exame para fazer essa cirurgia e fui levada para a clínica. E foi lá na clínica que começou a infecção hospitalar. Meu abdômen ficou praticamente todo podre, costurado com fio de aço. Eu tenho tela por dentro, eu tenho as marcas, né? Então, assim, eu costumo mostrar para as pastoras quando eu vou pregar, né? Sim. Quando eu vou testemunhar, porque às vezes tem alguém com dúvida e fala, pode não, até realmente... duvidar, e aí a pessoa fica, E uma das verdade. pastoras que eu mostrei, pastora Elisângela, né? Sim, minha nossa pastora. amiga. Exato, ela viu também. E eu tenho essas marcas ainda. E eu fiz, depois de um tempo, ali, 2 meses e 25 dias internada. Esse tempo todinho sofrendo, fiquei com menos de 39 quilos e eu dependia de pessoas para me limpar o tempo todo, eu não sentia minhas pernas, perdi totalmente o movimento das pernas. Foi então que um dia o médico vira para minha mãe e fala para ela assim, mãe, chama no corredor, a sua filha vai com vida para o centro cirúrgico, mas infelizmente ela não vai voltar. Depois de 5 cirurgias, não tinha mais para onde ir, não tinha mais para onde ir pontos ali. Então ela não foi falar comigo, eu estava muito debilitada e ela foi para o banheiro. Bianca, ela disse que batia na parede muito forte e começava a clamar a Deus. Olha o poder da oração. É muito forte. Quando ela falou para mim, falou, filha, quando eu saí do banheiro, o pastor passou na porta. Foi que eu pedi o pastor para orar por você. E o pastor orou por mim. E quando ela estava saindo do banheiro, estou tentando acelerar. Não, mas é uma história muito forte, não tem como e minha mãe, quando saiu, não contar. Quando minha mãe saiu do banheiro, foi aí então que ela chamou esses pastores que passaram no corredor, né, me levou até o meu leito. E o pastor, na hora que olhou para mim, ele falou assim, Deus tem um plano lindo na tua vida, tu não vai morrer. E minha mãe nem havia falado nada com ele, e eu não sabia, porque o médico havia falado para minha mãe. E ele falou assim, reconcilia-te com o teu Deus. Aí ele falou, tu vais andar o mundo inteiro, louvando e testemunhando, e aonde os teus pés não chegar, a tua voz vai chegar, muitas Glória almas seriam salvas. Aí eu olhei para ele e falei, pastor, nem andar eu vou andar. Quanto mais, não é, cantar e percorrer o mundo. Exatamente, né? Aí ele falou assim, Deus vai te usar através do louvor. Eu falei, pensando, nem canta. Então é uma nem situação... cantava ainda. Deus me deu um presente. Quando eu estava debilitada, triste, angustiada, sem ninguém mais para me visitar. E foi aí que Deus me deu o meu ministério de hoje, de louvor. Ela nem sabia que cantava, mas tem mesmo uma voz muito ungida, que canta agora para você, Jesus, filho de Davi, Neia Fernandes. É o Super Feliz hoje com Neia Fernandes. Conta pra gente sobre essa composição Jesus, filho de Davi, como que surgiu, Neia? Bianca, quando eu vou compor, eu sou compositora também. E eu sempre leio o livro de Salmos, pego alguns capítulos da Bíblia e naquele momento, em oração, Deus me dá a canção. E foi justamente o que aconteceu. Eu li o livro de Lucas 18:35 e naquele momento eu peguei o meu violão e eu ouvia como se viesse do céu uma melodia. E foi aí onde eu fui interpretando o capítulo, Lucas 18:35, que é sobre Jesus, o filho de Davi, sobre o cego Bartimeu. Então foi esse momento. Só que há uma coisa mais profunda, que foi a revelação que Deus me deu sobre essa canção. Que Deus não só curou a visão daquele cego carnal, mas também a espiritual, porque ali na Bíblia fala que o cego seguiu Jesus. Então só quem segue a Jesus, os passos de Jesus, é quem tem a visão espiritual, né, clara. Porque Deus, quando Ele chama
né? E você tem aquela visão e segue o Senhor Jesus. Demais. Como é que você tem lidado com tantas responsabilidades também no ministério, né? Porque hoje, para a tua música também chegar às pessoas, você tem toda uma produção, né? Tem que gravar o CD, tem que procurar hoje também interagir nas plataformas digitais, quer disponibilizar esse conteúdo para o público. Você tem alguém que te assessora ou é você mesmo que mesma que vai atrás? Então, hoje eu tenho uma assessoria, né, muito boa, que é o Marcelinho Machado. Ah, né? ele é uma bênção. Eu tô com ele ali no stand, aqui na Expo. E esse ano a gente fez essa parceria com ele e tem sido muito bom. Eu estou gostando muito, eu estive em Fortaleza lançando esse trabalho, né? E assim, eu estou descobrindo muitas coisas. Porque eu sou muito de estrada, eu viajo muito, vou para o Nordeste, para o Sertão, faço trabalho missionário, mas assim, sobre a mídia, né, eu não me preocupava muito. Né, só que se o Senhor falou que minha música ia tocar no mundo inteiro, então eu tenho que procurar saber como que essa música vai tocar. É verdade. Que Deus já me deu a ferramenta. Né? Então, assim, para mim foi muito gratificante e eu estou com essa assessoria e tem sido ótima. Com certeza, o Marcelinho é muito usado mesmo por Deus, ele cuida inclusive de muitos cantores, de muitos artistas, ele ajuda ministerialmente pessoas bem famosas e também fico feliz de saber que você está sendo bem cuidada. Estou sem sendo, dúvida. sim. Agora eu achei interessante também que a Neia, ela cursa psicologia. Eu tenho o segundo Que ano legal. de psicologia. É porque eu lido com muitas crianças, né? Nesse projeto social lá no Sertão. Então, eu queria conhecer um pouco mais sobre a mente humana, né? Que a gente conhece. Eu fiz teologia também. Uau! Na Catedral da Bênção de Brasília, né? No Seminário ITEG, eu fiz a teologia, aprendi sobre Deus, né? E eu tenho levado isso na minha caminhada, mas também eu estou estudando, assim, essa ciência, né, humana. Foi por humana. conta do seu amor pelo trabalho com crianças. Exatamente. Olha. E também para até lidar com jovens que também passam a mesma situação que eu. Essa baixa autoestima. Exato, exatamente. Esse pouco valor próprio, né? Pouco amor próprio, que foi, na verdade, o que desencadeou toda aquela série de atitudes destrutivas, autodestrutivas que você teve. Na mesma época, Bianca, eu tive amigas que tentaram o suicídio, também morreram. Misericórdia. Jovens. E foi assim uma coisa terrível que aconteceu naquela época de 1996, né? E eu estava sendo vítima também dessa situação. E hoje eu quero usar essa ferramenta também da psicologia, né? Eu sei que tem muito chão para mim ainda, né? São 5 anos, eu estou ainda no 2º ano. Só que assim, eu estou aprendendo muito. Tem sido muito bacana, assim. Amém. E eu tenho certeza que Deus ainda vai te usar mais, porque é importantíssimo esse trabalho e é importantíssimo alertar os jovens também. A gente vê cada notícia terrível. Teve recentemente aquela história da baleia azul, não é? Da baleia azul. Tem que ter o acompanhamento com os jovens, porque há muitos jovens aí que ficam pelos cantos, mexendo no celular, você nem imagina o que está acontecendo ali por trás daquilo. Tem que ter, os pais têm que acompanhar, sim, as suas crianças. Eu vejo por mim, na época, no passado, eu era muito sozinha, não tinha acompanhamento de nada, nem atenção, nem um abraço eu recebia. Né? Poxa. Então, realmente tem que... Toda a diferença, faz muito, não é? Exatamente, mas também, assim, eu tento conciliar, eu sou cabeleireira, em vez em quando atendo uma noiva, né, que isso ajuda no orçamento. É verdade. E é um amor que você tem também, né, por cuidar das pessoas, das noivas, um momento tão impactante na vida da mulher. Tão importante, inesquecível. E você fazendo parte das histórias dessas mulheres. Tem muitas histórias que eu participei. Muito bom. Neia Fernandes aqui no Super Feliz. E passou rápido mesmo esse bate-papo, mas em breve ela vai estar de volta para contar mais sobre o que Deus tem feito em sua vida. E antes de ir embora, claro que a gente vai deixar com você os contatos, as redes sociais da Neia também, para que você possa até mesmo mandar uma mensagem, compartilhar o que achou deste bate-papo. Você está no Instagram, no Facebook, tem site? @cantora Neia Fernandes, oficial, e o site é www.neiacomy.com.br.
Tem uma coisa, Bianca, eu fiz a gravação do clipe no Monte Castelo Eventos. Eu não posso deixar de falar porque eles foram meus apoiadores. Que legal! Né? Então, assim, eu quero fazer esse agradecimento a toda aquela equipe maravilhosa do Monte Castelo Eventos aqui em São Paulo, em Mauá. E eu quero que vocês confiram também no meu canal do YouTube, que está o clipe, né? E também na minha página lá, Neia Fernandes. Neia com Y. Com Y. Você está vendo aqui escrito na sua telinha. Neia, muito obrigada, querida. Foi lindo, viu, meu amor? Eu que agradeço, Bia. Privilégio pra gente ter aqui você no Super Feliz. Volte mais vezes. Obrigada mesmo, de coração. Amém. Linda história, lindo testemunho. É a Neia Fernandes no Super Feliz. E a você, nosso muito obrigada pela companhia, pela audiência, pelo carinho, pela amizade. Fica com Deus. Beijo no seu coração. Tchau.